Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então ao nosso estudo do assunto teoria atômico-molecular. Lembrando então que no encontro passado, ela foi uma aula, um encontro pré-requisito para que a gente pudesse conversar hoje para valer na parte mais aprofundada da teoria atômico-molecular. Lembrando que no encontro passado, quais foram então as nossas metas, os nossos objetivos? No encontro passado, a gente discutiu a ideia, da necessidade de um padrão de comparação para expressar a massa de átomos e moléculas. Daí nós definimos a unidade de massa atômica, que nós chamamos de U, e a partir daí nós definimos os conceitos de massa atômica, massa dos átomos, e massa molecular, massa dos compostos químicos. Muito bem, na aula de hoje a gente vai então estender, ampliar um pouquinho mais esse nosso conhecimento, começando a conversar sobre um tema que nós chamamos de número ou constante de Avogadro. Você pode perguntar, Pichel, mas o que é isso, hein? Número ou constante de Avogadro? Então, para você entender a lógica e a origem da tal da constante ou número de Avogadro. Veja, na aula passada, nós conversamos sobre a necessidade da gente ter uma unidade, que é a unidade de massa atômica, representada por U, para expressar a massa de um átomo ou de uma molécula. Essa unidade U, ela é muito útil quando nós trabalhamos no mundo microscópico, pensando em nível de um átomo ou em nível de uma molécula. A grande questão é quando a gente vem para o mundo macroscópico, que é onde a gente está inserido, nós nunca vamos trabalhar, vamos conversar apenas sobre um átomo ou uma molécula. Nós vamos conversar sobre um conjunto muito maior de átomos e moléculas. No mundo macroscópico, o conjunto que a gente vai trabalhar de átomos e moléculas é muito maior do que apenas um. Então perceba que quando eu penso no mundo macroscópico, essa unidade U, que vale somente para um átomo ou para uma molécula, ela não tem muita serventia, muita utilidade. Daí eu pergunto para você pensar junto comigo, qual seria então no mundo macroscópico a melhor unidade de massa, que melhor atende às nossas necessidades? Se você pensar um pouquinho, você vai falar gramas. Então a verdade é essa. E se eu pensar na massa de átomos ou na massa de moléculas, de compostos químicos, mas expressa em gramas? É aí que entra então o trabalho de Avogadro. Qual que é a grande sacada, a grande genialidade e que vale a pena você saber sobre os trabalhos de Avogadro? Moçada, o que o Avogadro conseguiu demonstrar é que toda vez que você pegar o número que representa a massa atômica de um dado elemento, ou o número que representa a massa molecular de uma substância, e expressá-la em gramas, não mais em U, a hora que eu pego esse número e eu expresso ele em gramas, essa massa que vai surgir, ela não mais será formada por apenas um átomo ou apenas uma molécula, e sim por um conjunto muito maior de átomos e moléculas. A grande sacada dos trabalhos de Avogadro foi demonstrar que, independente da substância ou independente do elemento, toda vez que eu pegar o número que representa a massa atômica ou a massa molecular e expressar em gramas, essas massas que vão surgir são todas formadas pelo mesmo conjunto, pela mesma quantidade de átomos ou pela mesma quantidade de moléculas de fórmulas químicas. E quanto que é esse número, Pichão? Esse é o tão famoso número ou constante de Avogadro, que em química é representado pelo valor 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou como a gente costuma dar uma simplificadinha, o número tão famoso, tão cabalístico para a química, 6 vezes 10 a 23. Portanto, o que vale a pena você guardar? Pegou o número da massa atômica de um elemento, pegou o número da massa molecular de um composto químico, expressou ela em gramas, você passa a ter um conjunto de 6 vezes 10 a 23 elementos, átomos, ou 6 vezes 10 a 23 fórmulas de um dado composto. Beleza? Fechou. E é nesse momento que a gente fala então desse número ou constante de Avogadro, o nosso tão famoso 6 vezes 10 a 23, que entra um dos conceitos mais importantes da química, que é o conceito de mol.
Aonde que entra então nessa brincadeira a historinha do mol? Ora, você vai perceber então pela nossa discussão até agora que esse conjunto, que esse número que representa, né, o conjunto de 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, vai ser um número muito frequente para nós aqui em química. Portanto, a gente tem o ato em química de dizer que um conjunto de 6 vezes 10 a 23, o que a gente quiser, sejam átomos, sejam moléculas, o que a gente quiser, nós chamamos esse conjunto de mol. Então, o mol, por definição, nada mais é do que um conjunto que contém 6 vezes 10 a 23 entidades químicas. Daí a gente ter sempre a relação mental de que um mol equivale a um conjunto de 6 vezes 10 a 23, o que a gente quiser. Beleza? Então vamos lá. Até o presente momento, nós vimos o número ou a constante de Avogadro, que é esse conjunto grande formado por 6 vezes 10 a 23, principalmente átomos ou moléculas, e que o conjunto de 6 vezes 10 a 23, o que a gente quiser, é chamado de mol. Fechou? Na sequência desses dois conceitos, da constante de Avogadro e do conceito de mol, vem para nós, principalmente para a resolução de exercícios, pessoal, um conceito também importante, que é o conceito chamado de massa molar. Olha então a palavra molar. Molar vem de mol, não é isso? Então o que é massa molar que eu chamo de emão? Massa molar nada mais é do que a grandeza que vai expressar para a gente a massa de 1 mol de átomos ou 1 mol de fórmulas químicas. Para você entender tão direitinho, especialmente esses 3 itens que nós falamos, constante de Avogadro, mol e esse conceito de massa molar que eu estou te mostrando, dá uma olhadinha nesses 2 exemplos que eu pus na lousa, que eu acho que ficam fáceis de você então entender bonitinho o que nós estamos falando aqui. Quer ver? Vai lá. Ó, eu coloquei para você aqui cálcio, que é um elemento químico, 40U. Ô, Pitião, esse valor você encontrou lá na tabela periódica. É verdade. Lembra? Você não tem que saber essas massas de cor. Ou é dado para você no exercício, ou você consulta na tabela. No caso aqui, o cálcio, 40U. Isso aqui é a massa atômica do cálcio. Quer dizer então que cada um átomo de cálcio tem uma massa de 40U, tomando como referência a unidade de massa atômica. Como eu disse para você, isso é legal lá no mundo microscópio. Quando eu trago isso aqui para um mundo macroscópio, que é onde nós estamos inseridos, é aí que eu disse para você, se você pegar o número que representa a massa atômica, 40, mais expressar em gramas, ó, se eu tiver agora 40 gramas de cálcio, essa é uma massa que é formada então por um conjunto de 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Ó, a esse conjunto de 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, a gente chama isso simplesmente de 1 mol de átomos de cálcio. Portanto, fechando o ciclo, você deduz que cada 1 mol de átomos de cálcio tem uma massa de 40 gramas. Beleza? Olha lá. Se você conseguir mentalmente fazer esta correlação, está excelente. 40 gramas é uma massa formada por 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que equivale a 1 mol de átomos de cálcio, que portanto é uma massa de 40 gramas. Certo? Se eu passo agora para uma molécula, então por exemplo, metano. Ó, você vai determinar aqui comigo a massa molecular do metano. Carbono 12, 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 16U. Essas massas obtidas consultando-se a tabela periódica. De novo, 16U é a massa molecular do metano. Equivale à massa de uma única molécula de metano, tomando a unidade de massa atômica como referência. Como eu disse para você, se você pegar o número 16 e expressar em gramas, o que você vai falar agora? 16 gramas é a massa de metano, que é formada por 6 vezes 10 a 23 moléculas de metano, e isso daqui equivale ao que eu chamo simplesmente de 1 mol de metano.
Portanto, 1 mol de metano são 16 gramas. Quer ver? Agora que nós preenchemos esses dois esqueminhas, para a gente poder entender o que nós conversamos ali atrás, dá para ficar mais claro para você o conceito de massa molar. Como eu disse, massa molar é a massa de 1 mol. Então, nesse caso, perceba que o cálcio, cada 1 mol de cálcio tem uma massa de 40 gramas. Então, você diz para mim que a massa molar do cálcio é de 40 gramas. Da mesma forma que aqui embaixo, você diz que a massa molar do metano são 16 gramas para cada mol. Certo? Beleza? E para a gente terminar o apanhado teórico desse nosso encontro de hoje, um outro termo que vale a pena você conhecer é o termo chamado quantidade de matéria, que nós vamos representar em química pela letra N, um N minúsculo. Basicamente, o que significa calcular quantidade de matéria de um sistema? Você pode pensar assim: quantidade de matéria nada mais é do que calcular o número de mols que compõem um dado sistema. Olha, tem uma formulinha muito útil para nós em química que vale a pena você conhecer, que é essa daqui. Essa formulinha, N é igual a M sobre mão, calcula rapidinho para a gente a quantidade de matéria no sistema. O que é o N, o que é o M, o que é o emão? Tchau, vamos lá, ó. O N seria então o número de mols do meu sistema, o M, a massa da minha amostra, e o emão, a massa molar. Quer ver? Um exemplinho rápido para você ver como é que a gente usa essa formulinha. Usando o Tecnaluz, ó. O cara te pergunta assim no exercício: tem uma amostra formada por 80 gramas de cálcio. Qual a quantidade de matéria nessa amostra? Em outras palavras, quantos mols de cálcio eu tenho nessa amostra? Você poderia então usar a formulinha pensando assim: a massa da minha amostra, 80 gramas. Então, no lugar do eminho, você coloca 80. A massa molar do cálcio é dada para você 40. Você põe no lugar do emão 40. 80 sobre 40, 2 mols. Certo? Muito bem. Queridos, então em linha geral, essa é a parte teórica para essa nossa aula. O que nós vamos fazer agora, mais uma vez, é fazer mais alguns exercícios para tentar mostrar isso aqui de uma forma mais aplicada. Isso aqui, quanto mais você conseguir praticar exercícios, melhor. Isso é prática. Isso aqui é igual ao esporte. Quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando. Então vamos lá? Nós vamos pegar agora e partir para o primeiro exercício que vai aparecer para você na tela. Vamos a ele. Veja lá. O carbono 14 é um isótopo radioativo utilizado na determinação da idade de objetos arqueológicos. Em toda a atmosfera de nosso planeta, são produzidas por ano somente cerca de 7 kg de carbono 14. Determine a quantidade de mols de carbono 14 produzidos anualmente. Então veja, o exercício fala sobre um isótopo do carbono, o isótopo carbono 14. E ele diz que é formado uma quantidade muito pequena dele por ano no planeta Terra, 7 quilos em todo o planeta. A pergunta é: quantos mols de carbono 14 são produzidos então anualmente? Então, primeira dica minha para você: nesses probleminhas envolvendo o cálculo de mol, número de átomos, moléculas, a massa molar sempre é um ponto de partida interessante, porque é a partir dela que eu consigo montar qualquer continha. Nesse caso, como nós temos aí o carbono 14, que ele diz aí, então é claro que o carbono 14 tem uma massa de 14. Quando eu quero pensar então na massa molar, a massa de um mol, você pode usar como unidade aqui gramas por mol. Então veja, quando eu falo que a massa molar do carbono 14 é de 14 gramas por mol, quer dizer que eu posso pegar essa informação e abrir uma regrinha de 3. Você pode pegar e escrever assim, ó. Então quer dizer que 1 mol de carbono 14 tem 14 gramas, não é? Ou, mas são 7 quilos encontrados por ano na atmosfera. 7 quilos são 7.000 gramas, ou 7 vezes 10 à terceira gramas. Quantos mols
isso equivale a x. Você pode dar uma simplificadinha, 14 com 7, aqui 2, aqui 1, de tal forma que nós vamos ter que o x vai ser igual a 1 vezes 10 à terceira, ou seja, 1000, dividido por 2, ou seja, 500 mols. Então quer dizer que por ano são produzidos no planeta Terra 500 mols de carbono 14. Você pode perguntar assim: ô Tião, não pode usar aquela formulinha que você mostrou agora aqui atrás para calcular a quantidade de matéria e o número de mols? Poderia. Se você quisesse fazer a mesma coisa, você poderia utilizar N é igual a eminho sobre mão. N é o número de mols que ele está perguntando. O eminho são 7 quilos, 7.000 gramas. O emão, 14. Não é isso? 7.000 dividido por 14, você tem aqui os mesmos 500 mols. Certo? Para mostrar para você que você poderia fazer a regra de 3 ou pensar na formulinha que eu te mostrei, que é bastante útil. E para a gente encerrar, nós podemos partir agora para mais um exercício, o número 2, que aparece para você na tela agora. Vamos aí. No número 2, o cara diz assim, ó: considere que 20% das moléculas que constituem o ar são de gás oxigênio. Determine a massa de O2 existente em uma garrafa cheia de ar, contendo um total de 2,4 vezes 10 a 22 moléculas, dado a massa atômica do oxigênio, 16U. Então veja, nós temos uma garrafa cheia de ar. Dessas moléculas todas encontradas nessa garrafa cheia de ar, 20% desse total equivale ao gás oxigênio, que interessa para nós. Então a primeira conta que nós temos que fazer é calcular 20% desse total de moléculas que nós temos dentro da garrafa. Então observe, o total de moléculas dentro da garrafa, 2,4 vezes 10 a 22 moléculas. Esse é o nosso todo, né? 100% das moléculas dentro da garrafa. Desses 100%, 20% são moléculas de gás oxigênio que me interessam. Observe, de 100 para 20% caiu 5 vezes. Então daqui para cá também basta dividir por 5. 2,4 dividido por 5 dá 0,48 vezes 10 elevado a 22 moléculas de O2. Ou, para facilitar, como você vai entender agora abaixo, olha o que eu posso fazer. Pego essa vírgula aqui, ando 2 casas para frente, para virar 48. Já você entende o porquê que eu vou fazer virar 48. Só que se eu andar com essa vírgula para frente, o tanto que andar para frente, eu subtraio no expoente. Então isso vai ficar igual a 48 vezes 10 elevado a 20 moléculas de oxigênio. Beleza. Ó, esse é o total de moléculas dentro da garrafa. Ele quer saber qual é a massa disso. Para isso, como a gente fez aqui, nós vamos pegar agora e determinar a massa molar do O2, a massa de 1 mol. Você vai fazer então 2 vezes 16, que é a massa atômica do O que foi dada. Isso dá 32 gramas por mol. Ou seja, abrindo isso aqui em regra de 3, cada 1 mol de O2 equivale a uma massa de 32 gramas. Só que ele fala em número de moléculas. Aí basta você lembrar que 1 mol equivale a um conjunto de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então você vai pensar assim, ó, se eu tivesse 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, que equivale a esse conjunto de 1 mol, eu teria uma massa de 32 gramas. Como dentro da garrafa, eu acabei de calcular aqui em cima, eu tenho 48 vezes 10 elevado a 20 moléculas, quantos gramas X isso equivale? Veja por que eu fiz virar 48 aqui, ó, que é mais fácil para simplificar. Ó, 6 vezes 8, 48. Você corta o 6 e o 48, aqui fica 1, aqui fica 8. Portanto, o meu X
Aliás, ó, dá para simplificar ainda mais. Observe. Você tem 20 e 10 aqui embaixo, com 23 em cima. Você pode cortar 20 aqui com 20 aqui, sobrando 3. Olha lá, mais fácil ainda. Agora sim. Então vai ficar aqui x vai ser igual 8 vezes 32, 256. Dividido por 10 a terceira, que é 1000. Então isso vai dar uma massa de 0,256 gramas de oxigênio dentro da garrafa. Certo, pessoal? Então eu espero que com esses dois probleminhas que fizemos aqui, mais a teoria que acabamos de falar, esse assunto mol, constante de Avogadro, massa molar, tenha ficado um pouco mais claro na sua cabeça. Esses conceitos vão aparecer bastante ainda para a gente. Volto a falar, quanto mais você conseguir praticar, melhor. Isso é treino. Então, vamos treinar. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu!